deixa-nos, aleluia, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Com este versículo, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, onde este texto ele foi dito por pessoas que outrora viviam escravizados, pessoas que não tinham o comando das suas vidas, pois eram escravas de Faraó lá no Egito. A história nos fala, a história nos revela que depois que José, que foi governador no Egito, depois que José morreu, depois que aquele faraó do tempo de José e outros faraós que tinham conhecimento da história de José se foram. Agora no Egito, o Egito estava no comando de um faraó que não tinha conhecimento dos feitos de José. E este faraó, a história nos fala, que ele estava preocupado com aquela grande multidão de hebreus no Egito. Tinha crescido muito o povo hebreu e ele tinha assim um receio de que se houvesse uma revolta, aquele povo seria um grande peso contra o Egito. E por isto ele começa então a escravizar o povo hebreu. E a palavra nos fala que por 430 anos ou mais, o povo hebreu era escravizado do egípcio. Um povo que ouvira muitas histórias a respeito do Deus de Israel, ouvira muitas histórias a respeito do poder do Deus dos seus antepassados. Eles ouviam falar da grande inundação, quando Deus ali protegeu a Noé e sua família naquele grande mar de água, e outros feitos que Deus dera vitória a muitos que o serviam, mas eles estavam agora escravos. O mais recente era José, da qual fora governador justamente no lugar onde eles eram escravizados. Este povo murmurava. Mas nos diz a palavra do Senhor, amado irmão, querida igreja de Cristo, que chegou a hora, chegou o momento que este povo deixou de murmurar. Este povo agora começa a clamar a Deus. Eles começam a pedir socorro, aleluia. E Deus então prepara ali um homem para que este homem venha ser o libertador do seu povo. Um homem por nome Moisés. Não vou entrar dentro do contexto da vida de Moisés, porque eu creio que todos vós sabeis, mas nós sabemos que houve milagre, aleluia, a mão de Deus.
esteve desde o princípio com Moisés. E agora Deus ordena a Moisés, depois de muito tempo que se passaram, para que Moisés retorne ao Egito e vá a Faraó e fala para o mesmo que é para ele deixar o povo de Deus livre e ir embora. Mas a palavra, amada igreja e querido irmão, nos diz que Faraó, ele não ouviu o recado de Deus. Faraó, ele não se preocupou. Faraó, ele não acreditou. E é triste, queridos irmãos e irmãs, é triste quando o homem, ele não ouve a voz do Altíssimo. As consequências vêm. A desobediência, quando o homem, quando a mulher, eles desobedecem a Deus, pode ter certeza que graves consequências virão. Nós temos exemplo de Adão e Eva, que viviam bem, eles tinham um paraíso para eles cuidarem, eles tinham uma boa vida. Mas ao desobedecerem a uma ordem de Deus, eles foram expulsos do paraíso. Aleluia. E não foi diferente agora com este Faraó. Deus diz a Moisés, vai e diz para Faraó que é para ele deixar o meu povo livre. Este homem não ouve a voz de Deus. Este Faraó, ele tinha na mente dele que ele era um super homem, que ele era um semideus, que o poder estava nas suas mãos. Coitado, ele não sabia que o verdadeiro poder estava no alto em Deus. E nos diz a palavra que este homem não ouviu a voz do Senhor. E por conta disto, amados irmãos e irmãs, você que está do outro lado desta tela, ou do celular, ou de um notebook, do que venha a ser, do computador. O que chama a atenção foi que esta falta que este homem, em não ouvir a voz do Senhor, em não obedecer a uma ordem de Deus para que deixasse o povo de Deus ir embora, veio terríveis consequências. Foram 10 pragas. 10 pragas que caíram sobre aquela cidade, sobre aquele povo, aleluia. As águas tornaram-se em sangue. Chuva, aleluia, de granizo, pestes e, por fim, a morte dos primogênitos. Aquele homem pagou caro o preço da desobediência, meus amados. Houve destruição, houve morte. Foi quando ele caiu em si. Ele não podia contender com Todo-Poderoso.
Deus, aleluia. Ele não podia contender, ele não podia pintar de frente com o Deus Criador do universo. Depois que este homem paga este preço, ele reconhece que de fato Deus estava com Moisés. E então ele diz a Moisés para que Moisés vá. Vá, Moisés, leva teu povo. Vai-te embora, sai do Egito. E agora, irmãos e irmãs, aquele povo que estava acostumado com a escravidão, aquele povo que estava acostumado a viver sob o jugo do faraó, agora eles estão libertos. E assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés, para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Aleluia, glórias a Deus. Foram-se embora. A liberdade, a tão sonhada liberdade. Aleluia. Mas, porém, irmãos e irmãs, nem tudo o que nós planejamos, nem todos os nossos projetos, nem tudo aquilo que nós desenhamos, aqueles croquis saem como foi planejado na hora da ação. Ou seja, quando estes homens, quando este grupo saíram do Egito, nos diz a palavra do Senhor que eles chegaram a um determinado lugar e ali eles não puderam mais continuar a sua viagem, porque diante deles estava um grande mar. Diante deles estava um grande mar. Aleluia. E estas pessoas, diante daquele problema, diante daquele obstáculos, eles começaram então a murmurar. Eles começaram então a falar para Moisés. Glórias a Deus. Por quê? Por que Moisés tinha feito aquilo com eles? Ou seja, Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aquele povo, amada igreja e querido irmão, amado ouvinte que está a escutar este vídeo, a assistir este vídeo, este povo começou a murmurar, a blasfemar, dizendo que era preferível voltar para o Egito, estar
na escravidão. Este povo viu, presenciou os milagres lá no Egito, as pragas que aconteceram com os egípcios. Eles não estavam mais ouvindo falar do poder de Deus, eles estavam fazendo parte agora, presenciando este poder nas suas vidas. Mas o homem é assim mesmo, o coração do homem, ele é enganoso, ele é perverso. Glórias a Deus. Porque nos tiraste do Egito. Queridos, nos dias em que vivemos, nos dias atuais, não é diferente quando a igreja do Senhor